Olá, professor. Olá, professora. Eu sou Silvio Galo, professor da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, e nesta aula vamos trabalhar alguns elementos de uma metodologia para o ensino da filosofia. Nós vamos trabalhar basicamente em 3 momentos, mas abordando primeiramente a questão do método, alguns esclarecimentos sobre o método e as implicações do método para o ensino da filosofia. Em seguida, discutiremos um pouco as principais abordagens relativas ao ensino da filosofia, trabalhando com a possibilidade de uma abordagem histórica, com a possibilidade de uma abordagem temática e, por fim, com uma abordagem problemática para o ensino da filosofia. Discutiremos um pouco cada uma dessas 3, mas dando ênfase para a terceira, e concluiremos com uma sugestão de 4 passos didáticos ou 4 caminhos que o professor pode tratar ou que o professor pode traçar na organização da sua aula de filosofia. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor, com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer. Eu tô me despedindo pra poder voltar. Nós iniciamos esse módulo com uma música de Tom Zé, intitulada Tô, composta por Tom Zé e Elton Medeiros. Tô bem de baixo para poder subir, tô bem de cima para poder cair. Como vocês puderam perceber com essa música de Tom Zé, eu a utilizei porque me parece que ela é uma boa metáfora para a filosofia. A filosofia é aquilo que confunde para poder explicar e que explica nos confundindo. Quando pensamos, então, na filosofia como não sendo uma explicação da maneira tradicional que nós estamos acostumados a pensar a explicação, a questão do método ganha uma dimensão bastante importante. Como pensar o método em filosofia? Como pensar o método no pensamento? Como pensar o método no ensino de filosofia? Como pensar o método para aprender filosofia? Esses são os desafios que nós precisamos enfrentar quando nos preocupamos em ensinar a nossa disciplina. Vamos, então, tentar abordar a questão do método na filosofia. Como compreender o problema do método? O método, como todos nós sabemos, tem uma palavra que tem uma origem grega. Método, em grego, significa o caminho que percorremos para chegar a um determinado fim. Mas não é simplesmente o caminho que percorremos, é o caminho que percorremos conjuntamente. O método tem sempre essa ideia ou essa noção de um caminho pelo qual nos dirigimos para atingir uma determinada finalidade. Bom, o caminho da filosofia é o caminho do pensamento. O método na filosofia é o método no pensamento. Como pensar, então, esse problema do método ou essa questão do método na filosofia? Ou, especificamente, no ensino de filosofia, como nos interrogarmos em relação ao método. É possível um método para ensinar filosofia? É possível um método para aprender filosofia? Como trabalhar nessa perspectiva? Como trabalhar nessa direção? Se a filosofia é um trabalho do pensamento, se a filosofia é o desenvolvimento de um determinado percurso no pensamento, como nos colocarmos nesse percurso
numa direção metodológica ou num sentido metodológico. Que passagens no pensamento, que experiências de pensamento, que situações do pensamento evidenciam e possibilitam um determinado aprendizado de filosofia ou mesmo um determinado ensino de filosofia? Quais são os percursos que nós fazemos no nosso pensamento? Como é que nós nos orientamos no nosso pensamento para dizer que ensinamos filosofia para alguém ou para dizer que aprendemos filosofia com alguém? Todas essas questões são questões que nós podemos trabalhar quando nos colocamos numa discussão metodológica sobre o ensino da filosofia. Mas nós sabemos também que a questão do método no ensino da filosofia e no ensino de qualquer disciplina, é uma questão que pode ser abordada didaticamente. Na direção da didática, nós nos perguntamos, por exemplo, quais são os procedimentos, quais são os recursos, quais são as estratégias que favorecem um determinado ensino de filosofia? Quais são os procedimentos, os recursos, as estratégias que possibilitam e que facilitam um determinado aprendizado da filosofia? Ou ainda mais, de que maneiras seria possível nós provocarmos determinados deslocamentos no pensamento? Se a filosofia é esse movimento que se processa no pensamento de cada um, como provocar esses deslocamentos? Como fazer com que alguém que pense de uma determinada maneira, a partir da experiência filosófica ou através da experiência filosófica, consiga se reorientar no pensamento, consiga encontrar uma outra direção do pensamento e passe a pensar de uma outra maneira? É isso que precisamos estabelecer quando discutimos a questão da metodologia do ensino da filosofia, focando então essas duas direções que são ambas importantes e que são complementares. Primeiro, uma direção de um trabalho com o método no estritamente filosófico, o método na filosofia, o método no pensamento, o método na produção da experiência filosófica, e numa outra direção, o método no ensino da filosofia, o método tomado em seu aspecto didático, quais as estratégias, os recursos, os procedimentos que possibilitem que alguém que não conhece filosofia se coloca no processo de aprender filosofia e, a partir desse aprendizado da filosofia, se coloca então na possibilidade de pensar filosoficamente. Quando pensamos o ensino da filosofia, podemos tomá-lo das mais diversas maneiras. Podemos pensar o ensino da filosofia, por exemplo, como uma transmissão daquilo que os filósofos pensaram ao longo da história, uma transmissão dos conhecimentos filosóficos produzidos historicamente. Nesse aspecto, o ensino da filosofia não vai muito além dessa transmissibilidade daquilo que foi produzido. Trata-se de o professor transmitir, elaborar aquilo que os outros filósofos já pensaram, e trata-se para o estudante de repensar aquilo que já foi pensado. O estudante vai assimilar um pensamento que já foi produzido e vai repensar, ou vai produzir o seu próprio pensamento a partir desse pensamento que já foi produzido. Mas nós também podemos, numa direção distinta dessa, numa direção um pouco diferente, pensar o ensino da filosofia como o ensino de uma experiência filosófica. Não ensinar a reproduzir aquilo que já foi pensado, não ensinar transmitindo conteúdos filosóficos e retomando esses conteúdos no pensamento de cada um, mas ensinar justamente como a instauração de uma experiência originária ou de uma experiência original do pensamento. Como pensar o ensino da filosofia, então, nessa direção de oportunizar uma experiência verdadeiramente filosófica, uma experiência em que o sujeito se coloque ele próprio como sujeito do pensamento. Será essa uma tarefa possível? Será que podemos dizer que um professor de filosofia que tem a sua própria orientação no pensamento, que tem a sua própria orientação de pensamento, pode ensinar a alguém como se orientar no pensamento? Ou, ainda numa outra direção, uma outra pergunta que podemos fazer: será que é possível que alguém, o aprendiz de filosofia, o estudante de filosofia, aprenda essa orientação do pensamento? Será que ele consegue se colocar na posição de quem precisa aprender
essa orientação de pensamento? Será que essa orientação é ensinável, podemos dizer por um lado, e será que essa orientação, por outro lado, é possível de ser aprendida? Para trabalhar essas questões, eu proponho que recorramos a um texto de um professor francês, Stéphane Doualier. É o texto de uma conferência que esse professor realizou aqui no Brasil há alguns anos atrás, e é um texto interessante porque nesse texto e nessa conferência, Stéphane Doualier coloca uma tese bastante original e bastante interessante. Qual é a tese que ele enuncia nesse texto? A tese é de que toda filosofia é dotada de um poder de começo. O que ele chama de poder de começo? Poder de começo é justamente a ideia de que cada filósofo começa por si mesmo a filosofia. Nós sabemos que a filosofia tem uma história já longa, uma longa tradição, uma história que já alcança quase 3.000 anos. Muito bem, diz esse professor francês, cada um de nós, ao se colocar na filosofia, recomeça a filosofia como se recomeçasse do zero. Portanto, há um começo histórico da filosofia, lá na antiguidade grega, mas há inúmeros outros começos da filosofia, porque cada filósofo que começa a filosofar tem o seu próprio começo na filosofia. Por que essa questão é importante? Ela é importante porque no ensino de filosofia, se nós queremos trabalhar a perspectiva do ensino da filosofia como o dar oportunidade ao estudante que faça a sua própria experiência filosófica, o que nós trabalharemos é justamente com a ideia de que o estudante produzirá o seu próprio começo na filosofia. O que nós faremos, nós professores faremos, é convidar esse estudante para que comece na filosofia, para que produza o seu próprio começo. O que significa esse começo de um determinado filósofo? Para isso, para entender melhor essa questão, podemos recorrer a um exemplo histórico. E eu vou utilizar aqui aquele que talvez seja o exemplo mais clássico ou mais conhecido de todos, que é o exemplo da relação de Platão com Sócrates. Platão necessariamente aprendeu a filosofar com Sócrates. Platão não se colocou na filosofia sozinho. Platão não se colocou na filosofia autonomamente. Ele aprendeu o que sabia de filosofia com seu mestre, com Sócrates. Então, a figura de Sócrates é uma figura central, é uma figura importante, uma figura fundamental na experiência filosófica de Platão. Ele não conseguiria se colocar na filosofia, ele não conseguiria produzir filosofia, não fosse a partir de sua relação com Sócrates. Muito bem, então marca-se a entrada de Platão na filosofia na sua relação com Sócrates. Há aí uma relação do mestre Sócrates com o discípulo Platão. E há nessa relação mestre-discípulo a possibilidade justamente de Platão se encontrar com a filosofia. No entanto, como nós sabemos, Platão só começa a produzir efetivamente filosofia depois da morte de Sócrates. É chocado com a morte do seu mestre que Platão se coloca a pensar por si mesmo. Podemos dizer então, e essa é a metáfora que utiliza Stéphane Doualier no texto que eu estou citando aqui, podemos dizer então que para que Platão começasse a produzir filosofia, foi necessário que morresse o seu mestre, foi necessário que morresse Sócrates. Se Sócrates continuasse vivo, talvez Platão não tivesse começado a sua própria filosofia. Ele permaneceria na filosofia, mas permaneceria na filosofia reproduzindo as ideias de Sócrates, permaneceria na filosofia dialogando com Sócrates, permaneceria na filosofia à sombra do seu mestre. Para que alguém comece na filosofia, para que surja um novo filósofo, para que surja um novo autor na filosofia, é necessário que ele pense autonomamente. E ele só pode pensar autonomamente quando supera o mestre, quando mata o mestre. O exemplo de Sócrates e Platão é um exemplo interessante porque ele passa pela morte específica, pela morte física de Sócrates, né? Platão vê o seu mestre morrer. E é a partir da morte do seu mestre e querendo homenagear o seu mestre que ele se coloca então na filosofia e que ele começa a produzir filosofia.
é evidente que nós não vamos dizer que nós, professores de filosofia, precisamos morrer para que nossos estudantes comecem na filosofia. Mas a metáfora que Duhallier utiliza ao buscar o exemplo da relação de Platão com Sócrates é a metáfora que nós precisamos ter em mente e que precisamos ter com clareza na nossa relação como professores de filosofia, né? Para que os nossos estudantes efetivamente comecem na filosofia, é necessário que eles nos superem. Se nós nos colocamos na posição de mestres, nós nos colocamos na posição daqueles que precisarão ser superados. O professor de filosofia, portanto, se nós defendemos um ensino de filosofia que seja um ensino da prática filosófica, da experiência filosófica, não apenas a transmissão dos conteúdos filosóficos, mas se nós defendemos um ensino que seja o convite para que o estudante faça a experiência autônoma e a sua própria experiência de pensamento, então nós, professores de filosofia, somos feitos para desaparecer. Isso significa que nós temos um papel importante, nós temos um papel fundamental, porque sem a presença do professor, o estudante não se inicia na filosofia. Sem a presença do professor, o estudante não se coloca no processo do filosofar. Mas se esse professor não for dispensado num determinado momento, tampouco ele é capaz de fazer a experiência filosófica. Concluindo essa discussão, vale a pena informar que Stéphane Duhallier, nesse texto aqui citado, ele se baseia nas teses de um outro professor de filosofia francês contemporâneo, Jacques Rancière, que no final dos anos 70, início dos anos 80, publicou um livro bastante interessante intitulado O Mestre Ignorante. Você também pode ver na tela a referência completa dessa publicação, e eu convido cada um a lê-la, porque ela traz aportes muito interessantes para nós que ensinamos filosofia. E nessa publicação, nesse livro, Jacques Rancière faz uma crítica àquilo que ele chama de sociedade pedagogizada, essa sociedade moderna na qual vivemos, em que o professor é visto como um explicador e que parte do princípio de que alguém só pode aprender quando alguém explica. Rancière faz justamente a discussão dos problemas dessa sociedade pedagogizada e nos convida a pensar a educação como um processo de emancipação. O mestre como aquele que emancipa. E o mestre que emancipa é aquele mestre como foi Sócrates, o mestre que ignora, o mestre que tem consciência da sua ignorância, tem consciência de que ele não sabe absolutamente tudo. E se ele não sabe absolutamente tudo, ele não pode explicar tudo indefinidamente. É esse mestre que nos convida a pensar Rancière, e é esse mestre de filosofia que nos convida a pensar Stéphane Duhallier, do professor, então, que tem uma tarefa inicial importante de fazer com que o processo do filosofar comece com os estudantes, mas que tem também uma tarefa importante que é sair de cena para que o estudante possa compreender o seu processo e fazer o seu próprio processo, fazer o seu próprio movimento. No próximo bloco, nós vamos trabalhar um pouco com as diferentes metodologias do ensino da filosofia. Podemos identificar 3 diferentes abordagens metodológicas para o ensino da filosofia. Podemos falar em uma abordagem histórica do ensino da filosofia, podemos falar em uma abordagem temática e podemos ainda falar em uma abordagem problemática para o ensino da filosofia. O que faremos agora é delinear rapidamente cada uma dessas 3 abordagens para tentarmos identificar as que mais se aproximam da nossa prática cotidiana e das nossas necessidades e das nossas possibilidades para ensinar filosofia em nossas escolas. Se os professores de filosofia atentarem para os documentos produzidos recentemente pelo governo brasileiro para orientar o ensino da filosofia, e nós temos, como vocês sabem, basicamente 3 documentos de referência: os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que foram publicados em 1999, em seguida um documento intitulado PCN+, Ciências Humanas e Suas Tecnologias, que são uma tentativa de complementação aos parâmetros curriculares de 99, esses publicados no ano de 2002. E, por fim, temos as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que são uma publicação de 2006.
Esses 3 documentos, ou essas 3 políticas de ação governamental para o ensino, focaram também nas várias disciplinas e focaram também na filosofia, na disciplina de filosofia, os seus elementos. E se nós examinarmos esses documentos, nós podemos perceber que no documento de 2002, os PCN+, nós temos uma abordagem temática da filosofia. Se propõe que os conteúdos filosóficos sejam organizados em torno de temas. E se nós focarmos as orientações curriculares de 2006, nós temos uma abordagem que tende mais ao histórico. São listados uma série de autores, de correntes da filosofia, desde a antiguidade grega até o pensamento contemporâneo, com o intuito de orientar o professor para que faça suas escolhas dos elementos, dos conteúdos, dos trabalhos que ele queira abordar, que ele queira direcionar. Da mesma maneira, se nós consultarmos aquilo que tem sido produzido no Brasil nas últimas décadas como livros didáticos para o ensino da filosofia, nós vamos notar que alguns deles têm uma orientação histórica, eles apresentam os conteúdos de filosofia de um modo histórico, em geral começam com as origens da filosofia entre os gregos, fazem um percurso pela filosofia grega e pela filosofia medieval, apresentam depois o pensamento moderno e, por fim, o pensamento contemporâneo. Essa é uma forma de organizar aquilo que foi pensado, aquilo que foi construído historicamente pela filosofia. Mas nós temos também manuais didáticos que optam por uma organização temática. São abordados uma série de temas filosóficos e esses temas apresentam, por sua vez, autores e correntes filosóficas que ajudem a perceber, que ajudem a delinear e a trabalhar esses temas. Quando nós optamos por uma abordagem temática, nós podemos, nessa abordagem temática, ter ou não o auxílio da história da filosofia. Mas tentemos, então, trabalhar um pouco rapidamente cada uma dessas 3 abordagens. E comecemos com a abordagem histórica. A abordagem histórica é certamente uma das mais presentes e uma das mais importantes entre nós, porque ela sofre uma profunda influência dos estudos universitários de filosofia no Brasil. Nós sabemos que as faculdades de filosofia no Brasil, os cursos de graduação em filosofia, têm uma forte influência da vertente francesa do estudo da filosofia. E o estudo da filosofia entre os franceses se baseia numa forte abordagem da história da filosofia. Nós conhecemos também aquela piada que corre entre os estudantes de filosofia de que os alemães são excelentes pensadores e os franceses são excelentes explicadores daquilo que os alemães pensaram. Os alemães pensam bem, são muito criativos, mas ninguém entende o que os alemães escrevem. E os franceses, que não têm toda a criatividade dos alemães, se diferenciaram ou se mobilizaram justamente em explicar aquilo que os alemães conseguiram criar no pensamento. É claro que isso tudo é uma brincadeira, né? Brincadeira de estudantes de filosofia. Nós sabemos que há criatividade em outras pátrias da filosofia, mas eu estou me valendo dessa piada que todos nós conhecemos para entender um pouco essa perspectiva que nós tivemos aqui no Brasil nos estudos universitários de filosofia, com essa forte tendência francesa de estudos de história da filosofia. A abordagem que foi construída aqui nos nossos cursos universitários de filosofia, então, é essa abordagem que está muito centrada no método de leitura estrutural dos textos filosóficos, especialmente aquela abordagem proposta pelo professor francês Victor Goldschmidt, que imperou e tem imperado na maioria dos nossos cursos de graduação, e nessa abordagem se pensa que ensinar filosofia é aquilo que foi pensado historicamente pelos filósofos. E como nós podemos conhecer aquilo que foi pensado pelos filósofos? Lendo os seus textos. É através da leitura dos textos filosóficos, é através da leitura dos textos dos filósofos que nós aprendemos filosofia e que nós aprendemos a filosofar, que nós aprendemos a pensar filosoficamente. Portanto, nesse tipo de abordagem, é fundamental a leitura do texto filosófico.
e é fundamental que nós aprendamos a ler estruturalmente um texto. É apenas pela compreensão do texto filosófico, é apenas pela leitura filosófica do texto filosófico que nós teremos condições de compreender o movimento de pensamento que aquele filósofo fez para poder escrever aquele texto. E é isso o aprender filosofia. O problema é que, em geral, essa metodologia que é muito utilizada nos estudos universitários de filosofia, a tendência é que o professor da educação básica, o professor do ensino médio de filosofia, ele procura reproduzir na educação média aquilo que foi a metodologia trabalhada por ele no ensino superior. E nem sempre a reprodução daquilo que é possível na educação superior é possível na educação média. E isso faz com que nós enfrentemos alguns problemas, por exemplo, com a dificuldade dos textos filosóficos e a dificuldade de leitura dos nossos estudantes. Muitas vezes, os nossos estudantes não têm condições de ler textos simples, o que dirá de ler textos escritos pelos filósofos, às vezes um texto escrito há 2.000 anos atrás, há 2.300 anos atrás. Essa é uma das principais dificuldades dessa abordagem metodológica. No entanto, por outro lado, há um outro problema que eu gostaria de anunciar em relação a essa abordagem mais histórica. A tendência dessa abordagem histórica é nos levar a uma perspectiva que podemos chamar de mais conteudista do ensino da filosofia, porque se enfatiza aí nessa abordagem aquilo que foi pensado. Se enfatiza muito mais aquilo que já foi pensado do que o pensamento do professor.